Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Rússia, OTAN e o aumento do orçamento militar de ambos os lados. Esses dias teve um camarada que colocou uma pergunta aí que foi uma pergunta muito boa, uma pergunta curta, objetiva, muito clara, feita de maneira simples, mas que a resposta é difícil de dar, uma resposta mais complexa, mas naquele momento eu respondi de maneira sintética para ele. Ele me perguntou o seguinte, não me lembro se ele me chamou de professor ou de Tiago, ele me chamou de alguma maneira ali, se referiu a mim de alguma maneira, mas não me recordo exatamente como. A pergunta veio mais ou menos assim: Tiago, desde o início do canal, tu acha que houve um aumento da hostilidade no cenário geopolítico? Ele colocou a pergunta mais ou menos dessa forma. Eu me lembro que a palavra hostilidade ou hostil estava na pergunta que foi colocada. Eu já falei sobre essa pergunta outra vez, eu estou repetindo porque a pergunta é realmente interessante e ela é fundamental e demonstra alguém que está tentando sentir em que momento da história está colocado. Me parece muito claro isso, eu também me faço essa pergunta várias vezes. E eu tenho a impressão de que essa discussão que eu vou fazer com vocês aqui hoje, essas notícias que eu vou trazer nesse primeiro momento aqui, elas servem como algo mais palpável, inclusive objetivo, numérico, demonstrando que há sim uma ampliação da hostilidade. Porque não é apenas o dado numérico, é a forma de enunciar essa questão. Porque quando a gente vê, de um lado, a Rússia dizendo que prepara um orçamento focado para vencer a OTAN, se referindo à Ucrânia, mas lógico que a questão com a OTAN não se encerra na Ucrânia. E do outro lado, a OTAN dizendo que está focando em ampliar o seu poderio militar para, entre aspas, defender-se da Rússia, na verdade, atacar ainda mais a Rússia. A gente vê o quê? Que isso está para além do investimento habitual no setor de defesa. Existe um foco específico, inclusive, dando nome aos bois. O meu adversário é X, o meu inimigo é Y, e eu estou me preparando para isso. Estou dizendo aqui que a gente está mergulhando numa guerra? Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é, existe a escalada da tensão, existe um cenário cada vez mais hostil. Existe uma troca de farpas cada vez mais intensa. Se isso vai descambar para uma guerra, eu não sei e nenhum sabe, porque o futuro não existe em si, né? Ele é construído dia após dia. O que está colocado é forças contrárias preparam-se para o embate. Se esse embate vai acontecer, vai depender muito da forma como as coisas vão se processar no cenário político e geopolítico. Trago aí a seguinte matéria para a gente começar essa discussão. A Rússia prepara um orçamento da vitória, diz o ministro das Finanças. A questão é, o foco da Rússia é o setor de defesa. Eu até não anotei os números aqui, mas se eu não me engano, no orçamento russo será destinado para o setor de segurança e defesa algo na casa de 40% do orçamento. O que significa que existe um foco na questão de estar pronto para uma eventualidade. E dado o nível de hostilidade entre os lados, é algo bastante realista. Trago aí foto meramente ilustrativa, trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Primeiro ponto. A Rússia quer focar os orçamentos dos próximos 3 anos em suas forças armadas, em fazer avançar o seu setor militar. Durante o conflito na Ucrânia, o que a gente assistiu? Inclusive, a gente assistiu, a gente viu, a gente leu sobre, a gente ouviu a própria OTAN admitindo que durante o conflito na Ucrânia, a Rússia aumentou enormemente a sua capacidade de produção de armas e de munição. Ou seja, a indústria bélica russa evoluiu, a sua logística evoluiu, enquanto a OTAN não. O que a gente vê é a Rússia, sim, só porque ela apresentou esse avanço, ela não vai parar por aí.
Porque, logicamente, que a Rússia não está pautando a sua vida no episódio conflito na Ucrânia. Por quê? Tem um mosquito voando em volta, um mosquito da OTAN aqui me atacando, né? Mas o que a Rússia percebe? Eu vou ter que conviver com esse mosquitinho agora até o final do vídeo, né? Mas espero que ele pouse aí, ou ele tome o sangue dele e fique quietinho, né? Mas qual é a questão aí? A Rússia, lógico que não vai pautar a sua vida no episódio conflito na Ucrânia. Por quê? Porque a coisa não vai acabar ali. Se fosse essa a questão, a Rússia poderia parar de investir, porque a Rússia já matou a charada. É muito complicado que esse conflito vá perdurar por muito mais tempo. Porque a OTAN não tem condições e porque a Ucrânia já não tem mais condições. E aqui a gente fala de dois lados, a gente fala de duas forças que estão do mesmo lado, Ucrânia e OTAN. A Ucrânia com uma procuração fazendo uma guerra como uma ferramenta da OTAN. É lógico que a Rússia sabe que haverá um momento posterior, que não é a Ucrânia, vai ser um outro evento. Pode ser que o conflito da Ucrânia se prolongue, que a coisa mude, mas essa decisão que a Rússia toma e ela apresenta como vamos ter sucesso na Ucrânia, não é só por causa da Ucrânia. Letrinhas azuis. Segundo ponto. A Rússia também não quer descuidar na questão social. Por quê? Porque ela quer manter o apoio do povo. Porque a guerra é uma coisa muito mais complexa. A guerra, que eu digo, né, esse atrito entre Rússia e OTAN, a guerra não é apenas o aspecto militar. A guerra é o aspecto político, a governabilidade, é a capacidade econômica de manter a sociedade com capacidade de reprodução da sua existência, é a ordem social, o conforto da sociedade. Então, uma guerra não se ganha apenas no campo bélico, da tática, do armamento, da tecnologia. A guerra se ganha mantendo as condições dentro do país, de governabilidade, econômicas, de ordem social. Então, a Rússia está estruturando a sua vida para existir como Estado soberano. Então, aspecto militar, sim, fundamental. Desenvolver-se economicamente, ter uma sociedade organizada, governabilidade para que o Estado consiga ser organizado e armas para defender tudo isso. Me parece um projeto bastante claro, né? Acho que seria o ideal para que todos pensassem assim, né? Para ter um Estado soberano. Letrinhas azuis, continuam no mesmo assunto ainda. A Rússia também quer destinar 10% do orçamento para promover crescimento econômico e reformatações necessárias diante das mudanças promovidas pelas sanções. Porque a Rússia teve que fazer uma dança das cadeiras, porque ela foi pega no meio de um processo de desdolarização. Ela sabia que isso seria necessário, dada a crescente hostilidade entre Estados Unidos, OTAN e do outro lado a própria Rússia. Só que ela foi pega no meio do caminho, não havia terminado o processo. O que significa que ela foi forçada a fazer mudanças, a arrumar o carro com ele em movimento. E conseguiu fazer a bom termo isso. Só que agora que o conflito na Ucrânia perde intensidade, ela tem mais tempo para refletir sobre tudo isso, sobre tudo que aprendeu desse processo de sanções. Porque a Rússia não está vencendo apenas a guerra militar, ela está vencendo também a guerra econômica que foi feita contra ela. Então, diante das mudanças promovidas, a Rússia quer ter capacidade de transformar a sua economia, de reconstruir os seus setores aí mais nacionalizados, com maior soberania econômica. Letrinhas vermelhas. Com uma economia resiliente às sanções, apoio do povo, porque houve investimento na questão social, e armas em punho, a Rússia não é vulnerável. Esse é o raciocínio que o governo russo faz diante de desafios que aparecem pela frente. Agora vamos falar do outro lado, né? Vamos falar da questão da OTAN, né? Da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos, Reino Unido e a sua corte, né? Matéria da Reuters. A OTAN aumenta o orçamento militar em 12% para 2 bilhões de euros. Ou seja, também há do outro lado, com a justificativa de precisamos nos preparar para enfrentar a Rússia ou para evitar a expansão da Rússia, todo esse argumento que a OTAN utiliza do medo da Rússia, do risco russo, os russos querem dominar toda a Europa, todo mundo já conhece esse discurso da OTAN, mas o fato é que do outro lado também há uma preparação.
Claro, tanto a Rússia faz um balanço a partir do episódio conflito na Ucrânia, quanto a OTAN é obrigada a fazer. Letrinhas verdes. A OTAN revelou evidentes fragilidades na Ucrânia. Então, se, como disse o Reznikov, que era o cara do setor de defesa antes na Ucrânia, mas saiu por causa dos inúmeros escândalos de corrupção e dentre outros motivos, mas se, como Reznikov disse, a Ucrânia é um laboratório para a OTAN, algumas lições foram tiradas daí, que é o que eu coloco nas letrinhas verdes. A OTAN revelou evidentes fragilidades na Ucrânia, o que inviabiliza uma guerra direta com a Rússia. Tanto é que vários países europeus já estão se pronunciando. Teve político na Alemanha falando, teve político, ou não sei se foi político ou militar, na Bélgica falando, olha, a gente não tem condições de encarar uma guerra. A Alemanha disse, a gente tem munição aí para dias, poucos dias de luta. 2 dias, se não me engano. Os belgas foram mais longe, né? Disseram, não, a gente vai ter que lutar tacando pedra, porque não temos condições de suportar, dar umas horinhas aí e já acabou a munição para nós. Que revela o quê? Aquilo que o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, disse que é um estado patético da indústria bélica europeia. Ou seja, a OTAN também tirou lições e vai ter que aumentar a sua capacidade, a sua logística, se quiser realmente fazer frente à Rússia. Porque a Rússia hoje já havia uma impressão enorme do potencial militar russo e a Rússia ainda ampliou o seu potencial militar enquanto a OTAN revelou evidentes fragilidades. Letrinhas azuis, continuamos nesse assunto. Os Estados Unidos atuam para controlar os rumos do investimento militar dos países da Europa continental. Se veio à cabeça de vocês a OTAN, é justamente para isso que ela serve. E é essa a maior função da OTAN, é servir como um cabresto colocado sobre os países europeus, para que eles não tenham soberania, evitar soberania europeia. É direcionar o investimento militar, a estratégia militar, é servir como uma força de ocupação na Europa continental, para que a Europa continental obedeça os rumos e dos interesses financeiros transnacionais britânicos e estadunidenses. Esse é o papel primordial da OTAN. Não é impedir uma invasão russa, não. É utilizar o discurso de impedir uma invasão russa para ocupar militarmente a Europa continental, que é um palco de disputa. Se a Europa continental resolve integrar-se à Eurásia e olhar para o leste, abandonando os interesses financeiros britânicos e estadunidenses, acabou. O que se chama de atlanticismo, ou os interesses financeiros transnacionais que governam boa parte das transações no mundo, acabou a força desses caras. Não há OTAN sem Europa continental. Britânicos e estadunidenses ficam à míngua. Eles não têm força, musculatura suficiente para manter os seus projetos. Letrinhas vermelhas. Logicamente, os Estados Unidos também direcionam o dinheiro europeu para contratos com a sua indústria bélica. Então, a OTAN, que é chefiada pelos Estados Unidos, é um enorme garrote que aperta o pescoço da Europa. Vamos continuar falando de Ucrânia, Europa, Rússia, etc, etc. Trago mais uma matéria. O Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, alerta sobre o declínio do apoio à Ucrânia antes da cúpula da União Europeia. Então, vários alertas estão sendo feitos, que o rumo das coisas não vai bem. Claro que existe uma tentativa de jogar as culpas sobre a Hungria. Não estou aqui defendendo o governo húngaro, tá? Mas o governo húngaro está servindo como uma peça que está dando um grande alívio para muitos países. Inclusive, eu acredito que muitos na Alemanha estejam agradecendo a existência do governo húngaro por estar fazendo aquilo que a Alemanha gostaria de fazer. Que é dizer, não, chega de gastar com a Ucrânia, vamos deixar esse conflito acabar, porque isso está prejudicando a Europa. Sancionar a Rússia prejudica os países europeus, então vamos acabar com isso. E acabando com e se posicionando desse modo, alivia até para a Alemanha, porque a Alemanha pode se posicionar, não, a gente é contra isso. Muito embora os interesses de conjunto realmente alemães devessem fazer coro àquilo que a Hungria está falando. Então a Hungria diz coisas que a Alemanha deveria estar apoiando, mas não apoia porque não tem autonomia. A Alemanha é ocupada militarmente. A Alemanha não tem soberania, isso desde a Segunda Guerra Mundial. Depois do resultado que
decorreu dali. Letrinhas verdes. O Olaf Scholz, ele criticou o poder de veto dos países membros da União Europeia, criticando a Hungria, a posição da Hungria. Mas a Hungria usa o seu poder de veto para negociação. Se vocês não liberarem o dinheiro retido da Hungria, eu não vou apoiar nada na Ucrânia. É uma barganha, é um poder de barganha. Isso é uma questão que se coloca porque a barganha é um aspecto político. É um aspecto que aumenta a tendência dos países escutarem outros porque ele tem poder de veto. Então não há nenhum problema no poder de veto aí. Porque se constituir uma maioria simples, sei lá, como o próprio Olaf Scholz colocou aí, vamos fazer um voto pela maioria, aí vários países vão ter que ir arrastados aí nas decisões do bloco, que é ultra infiltrado pelos interesses financeiros transnacionais britânicos e estadunidenses, que, diga-se de passagem, nem fazem parte da União Europeia. O Reino Unido, que é a Europa, ele não está mais. O Reino Unido teve o processo do Brexit e o Reino Unido saiu. Os Estados Unidos não é a Europa, né? Então não tem porquê. Mas comanda os rumos da Europa utilizando figuras e o próprio bloco União Europeia para isso. A Ursula von der Leyen, por exemplo. O Biden disse que ela é uma figura da mais alta confiança dos Estados Unidos. Ela é alemã. O que a Ursula von der Leyen está fazendo? Política pelos Estados Unidos ou pelos interesses dos Estados Unidos, sendo ela uma funcionária da União Europeia. É porque a União Europeia não presta um trabalho para os países europeus. A União Europeia presta um trabalho, muitas vezes, contra o interesse soberano dos países europeus. Serve como uma célula semelhante à OTAN, só que com atuações, logicamente, diferentes. Objetivos diferentes. Continuamos aqui. Letrinhas azuis. O Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, está ameaçando declarar estado de emergência na Alemanha para driblar regras orçamentárias e poder manter o apoio à Ucrânia. O Olaf Scholz aí revela todo o seu capachismo. A coalizão do Olaf Scholz revela todo o seu capachismo em relação à OTAN. Esses dias um camarada perguntou: professor, o que a esquerda alemã, ou a centro-esquerda alemã, essas coisas de esquerda e direita hoje estão tão complicadas de se delimitar, precisa fazer para evitar o crescimento da direita na Alemanha? Precisa parar de abraçar o projeto da OTAN e precisa parar de sabotar a Alemanha. Caso contrário, vai perder espaço. Tanto é que é crescente as menções positivas a movimentos contra a OTAN, tanto à direita quanto à esquerda na Alemanha. Então, esse tipo de coisa que o Olaf Scholz fala é de um capachismo tão profundo que não tem como ele querer ter capital político depois disso, né? Uma última matéria sobre OTAN, União Europeia, Europa, Rússia, questão da Ucrânia e assim por diante. Matéria do The New York Times. Com um novo líder, a Polônia prepara-se para uma mudança de rumo na Europa. O primeiro-ministro Donald Tusk toma posse e promete tentar revigorar o apoio europeu à Ucrânia e pressionar pela mobilização total contra o ataque militar da Rússia. A Polônia pega um novo fôlego anti-Rússia, só que agora no poder não mais o Mateusz Morawiecki e o partido Lei e Justiça. Lei e Justiça, o nome do partido do Morawiecki. Mas agora uma coalizão pró-União Europeia. Antes uma direita conservadora polonesa que atritava com a União Europeia, fortemente defensora da OTAN, sentimento anti-Rússia até a medula, mas que atritou com a União Europeia. Lá no final do seu governo, pré-eleições, decidiu cortar a ajuda à Ucrânia e começou a fazer jogo duro. Pode ser um dos motivos para sua derrota. Sobe ao poder um governo pró-União Europeia, que é o que eu coloco ali nas letrinhas vermelhas. Sabia-se que o Donald Tusk seria um capacho da OTAN e da União Europeia. E o governo anterior atritava com a União Europeia. Era pró-OTAN, mas tinha essa questão de atritos com a União Europeia, em questões ligadas à questão judiciária, em questões ambientais, em questões de costumes, etc. Então, tu tinha uma série de elementos ali que levava a Polônia a atritar com a União Europeia. Era um elemento importante, por quê? Porque atrasava o projeto britânico-estadunidense nesse ponto. Mas no que tange a questão da guerra contra a Rússia, a Polônia sempre foi um azeite na engrenagem. A coisa começou a ficar mais travada quando a Polônia começou a ter problemas
de atrito de setores econômicos poloneses com os setores econômicos ucranianos. Começou a haver uma concorrência direta por mercados e aí a coisa começou a sair do eixo. Por quê? Porque os grãos poloneses, os grãos ucranianos entrando na Polônia, baratos, em grande quantidade, e as transportadoras ucranianas entrando no mercado polonês, começaram a roubar espaço dos agricultores poloneses e das transportadoras polonesas. Aí o partido foi obrigado, lógico, por força da sua base política estar ali, a mudar o seu eixo de discurso e começar a atacar a Ucrânia. Foi a partir desse momento que houve uma dificuldade para o partido e houve aí uma derrota eleitoral. Muito embora o Partido Lei e Justiça, como partido individual, ainda seja o partido com a maior quantidade de cadeiras no parlamento polonês. Tanto é que eu coloco nas letrinhas verdes ali, ó, agricultores e transportadoras da Polônia têm visto a Ucrânia como uma ameaça à economia polonesa. Então, se esse governo decide, o que está subindo aí, pró-União Europeia, pró-OTAN, decide dar livre vazão a vamos com tudo apoiar a Ucrânia, pode ter problema na sua base de apoio no campo econômico. Então, a Europa ela acaba comprando, ela acaba tendo problemas, os países têm problemas internos, porque o projeto da OTAN não lhe interessa. Então ela adota um projeto que gera contradições dentro do seu ecossistema econômico. Isso vai gerando vários distúrbios. O projeto da OTAN detona a indústria alemã. Por que a Alemanha abraça isso? O projeto da OTAN detona vários países europeus. Fragiliza a economia, a indústria europeia, porque encarece o custo da energia por causa das sanções contra a Rússia e variados outros motivos. Por que adota essa agenda? Porque não existe autonomia em muitos países para dizer o contrário. Continuamos aí, né? Continuamos não, né? Continuamos no vídeo, mas a gente vai para o outro fronte que está em construção. Israel não é membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN e tem um fronte se armando e no qual a OTAN vai dar suporte, já está dando suporte para Israel. Trago o seguinte título: Israel quer fazer parecer acidente, o que é um massacre planejado, com objetivo bem delimitado, que foi falado várias vezes sobre várias coisas que estão acontecendo. Israel quer fazer parecer acidente. Não, o objetivo não era matar palestinos, o objetivo era destruir o Hamas. A morte dos palestinos foi consequência, quando o objetivo desde o início foi justamente esse: massacrar palestinos ou expulsá-los, uma limpeza étnica na faixa de Gaza. Matéria da Reuters: Gaza enfrenta tempestade perfeita de doenças mortais. Teve um cidadão ligado ao Estado de Israel, eu trouxe até uma fala dele tempos atrás aqui, não me recordo agora se é da máquina burocrática ou do meio militar, mas eu falei sobre... É que eu falo tanta coisa aqui que às vezes o cara até esquece, né, exatamente quem disse. Mas eu trouxe uma discussão aqui que um cidadão israelense, ele tinha dito que as doenças vão cumprir um papel importante na questão da guerra contra os palestinos. E o que a gente está vendo aí? A doença cumprindo o seu papel. Alguém é ingênuo o suficiente para achar que esse avanço das doenças é algo aleatório? Não é possível saber, por exemplo, tá aqui um mosquito, agora é um enviado de Israel aqui, né? Tá voando em torno de mim, tá? Então aqui, alguém é ingênuo o suficiente, tá? Alguém é ingênuo o suficiente para achar que isso não é um projeto? Que o que está acontecendo em Israel não é um projeto? Trago tá aí, né, o mapinha, a faixa de Gaza circulada em vermelho, territórios palestinos pintados de laranja, o menor é a faixa de Gaza, o maior é a Cisjordânia e Israel pintado de verde. Letrinhas vermelhas. Israel destruiu o sistema de saúde de Gaza e está colocando os palestinos em condições insalubres. São duas coisas que se somam para gerar condições de doença contra os palestinos. Israel não tem inteligência suficiente para saber o resultado das suas ações? Primeiro que o deslocamento de pessoas, o bombardeio de escolas, de hospitais, destruição de bairros residenciais inteiros é crime contra a humanidade. Então já existe crime na origem. Agora, o que está se fazendo com os contingentes oriundos desse desastre é tão crime quanto.
Não é preciso disparar uma arma biológica para matar pessoas e isso ser considerado uma arma biológica. Quando Israel coloca um monte de palestinos num espaço confinado, sem saneamento básico, sem água potável, com um banheiro para 700 pessoas, um chuveiro para uns 300 e tantas, é óbvio o que vai acontecer ali. E isso é projeto. Acho que eu achei um mosquito, está parado do meu lado aqui. Se vocês me perdoarem, eu vou tentar matar ele. Ah, escapou, desgraçado. Bom, então tá. Esse mosquito hoje está me incomodando aqui, né? Mas enfim, sigo aqui o jogo, né? Há um projeto aí. Letrinhas azuis. Israel fará parecer que mortes foram consequência inesperada e não um projeto como é. Né? Então hoje teve até participação especial do mosquito, mas eu não vou pagar direitos de imagem para ele, porque ele não apareceu propriamente. Né? Até porque se ele aparecer vai ser o fim dele. Né? Continua aí. Olhem essa matéria que eu trago para discussão aqui, matéria da agência russa de notícias. E a Rússia não inventaria nada porque a Rússia é grande aliada do Estado de Israel. Tá? Então, a Rússia tem ótimas relações com o Estado de Israel, está criticando o massacre em Gaza, mas a Rússia tem ótimas relações diplomáticas com o Estado de Israel. As relações entre o Vladimir Putin e o Netanyahu são relações muito boas. Então, assim, mas é a mídia russa também. Olha, no que tange a Israel, isso aí não tem o menor valor. Se estivéssemos falando dos Estados Unidos, vocês poderiam dizer, não, sim. Tanto é que os Estados Unidos estão tentando, a Rússia está tentando centrar suas críticas nos Estados Unidos por apoiar Israel. E até faz voltas para criticar o Estado de Israel, porque tem boas relações. Então, o fato de ser mídia russa para Israel não quer dizer nada, tá? Mas é mídia russa, é comunista. Daí começa uma bobajada lá da Guerra Fria. Né? Trago a seguinte matéria. Forças israelenses detêm 70 profissionais de saúde em hospital no norte de Gaza, diz o Ministério da Saúde. A matéria continua. Segundo o porta-voz, os militares ocupantes obrigaram a abandonar mais de 2.500 refugiados que tinham se abrigado no hospital. Então, o fato é, geram doença, ataques promovem enormes quantidades de pessoas feridas, claro, muitas mortas diretamente, mas muitas feridas em decorrência dos ataques, muitas pessoas debaixo de escombros, muitas pessoas em condições insalubres, as doenças aumentam, fora as doenças normais do dia a dia, mulheres grávidas sem assistência, crianças com condições alimentares deploráveis, as doenças começam a crescer. Aí o que se faz? Se corta a possibilidade de atendimento a essas crianças, essas pessoas, a todo mundo. Qual é a tendência? Eu aumento a insalubridade e eu acabo com os hospitais. Eu estou potencializando as mortes. E há projeto nisso. Porque Israel já deixou mais do que claro que tem como alvo hospitais. Letrinhas azuis. Israel colocou pessoas vivendo em tendas sem esgoto ou água tratada. Tanto que a OMS, Organização Mundial da Saúde, ninguém vai dizer aqui que a OMS é uma instituição pró-Palestina, ela já vê sinais de epidemia na faixa de Gaza. O óbvio. Tem surto de cólera, doenças estão aparecendo aí. Por quê? Por causa de condições de higiene, por causa de condições sanitárias. Letrinhas vermelhas. Israel está atacando hospitais e ambulâncias, assim como tem prendido médicos, impedindo que as pessoas doentes e feridas possam ser atendidas. Então, o ataque à ambulância já é algo antigo, que já estou discutindo com vocês faz um tempo aqui no canal. Antigo que eu digo para a pauta do massacre em Gaza. Prender médicos, impedir que pessoas doentes e feridas possam ser atendidas, ou seja, fere e gera doença de um lado e evita que elas sejam atendidas de outro. Letrinhas verdes. Agentes da ONU e da OMS estão sendo atacados e humilhados na faixa de Gaza. Israel está promovendo uma... Ao mesmo tempo que é um grande deboche em relação à opinião internacional, porque eu percebo que Israel não está nem aí para a opinião internacional, não está nem aí para a lei internacional, opinião internacional, tanto é que o próprio governo de Israel disse, não, a gente sente muito que o mundo esteja criticando a gente e criticando o massacre, mas a gente vai continuar. Você está nem aí para a opinião, porque tem lastro, entendeu? Tem lastro do Reino Unido, tem lastro dos Estados Unidos, que são forças militares que alimentam Israel. Por isso que, sendo esses países fiadores, eles acabam enterrando a sua imagem junto com Israel.
Letrinhas azuis. A faixa de Gaza passou de 36 hospitais operacionais para 11 funcionando de maneira precária. Já que estamos falando de Israel, mais uma notícia aí. O gabinete de guerra de Israel impede o chefe do Mossad de reiniciar negociações sobre reféns no Catar. A matéria continua. Matéria do Haaretz. O gabinete de guerra de Israel decide não apresentar estrutura para novo acordo, pois duvida que as negociações com o Catar sejam eficazes. Por quê? É o que eu coloco nas letrinhas vermelhas. Israel alega que os representantes do Hamas no Catar podem não conseguir fazer contatos com aqueles representantes do Hamas que estão em Gaza, porque existe um corte de comunicações. A questão é se Israel está atuando para cortar comunicações para não precisar negociar. Por quê? Porque o cessar-fogo e qualquer pausa nas hostilidades ou qualquer fim das hostilidades é o fim também do governo Netanyahu. É uma derrota para Israel, por quê? Porque Israel sofreu um ataque, não conseguiu se defender e depois não houve resposta. A existência do Hamas para depois desse massacre é uma derrota para Israel. Porque toda a sensação de segurança, de eficiência da inteligência e da defesa de Israel foi completamente pelo ralo. Por isso que existe esse movimento de discurso, temos que matar o Hamas, mas trucidando os palestinos, de não voltar atrás. Para o Netanyahu, se ele continua, ele vai sofrer, vai ter muitas implicações humanitárias para ele. E como o regime político está louco para vomitar o Netanyahu está na seguinte situação. Se ele para agora, tem a sensação de que ele perdeu para o Hamas. Se ele continua, ele vai ser um criminoso de guerra. E cada vez mais. Eu já falei que o Netanyahu é um grande candidato a ser bode expiatório. Não porque não seja culpado, mas porque tem muita gente ali que age igual o Netanyahu. Só que tenham certeza, eles podem encapsular todas as culpas e enfiar a goela abaixo no Netanyahu. Letrinhas verdes. A sociedade israelense acusa o governo de não estar parecendo se preocupar com os reféns, até porque não parece mesmo estar se preocupando com os reféns. Então existe uma grande pressão e por isso me parece que o Mossad está tentando atuar para se desvincular dessa imagem de que não está fazendo nada pelos reféns. Só que aí as forças militares de Israel disseram, não, deixa para lá, não vamos falar sobre isso agora. Ou seja, Israel dane-se os reféns, né? Desdobramentos do conflito /massacre que acontece na faixa de Gaza. Trago o seguinte título. Cresce a tensão entre os Houthis, grupo político que atua no Iêmen e também governa parte do Iêmen, e o Estado de Israel. Já estou falando sobre isso há alguns dias. Trago a seguinte matéria. O Iêmen diz que a paz não prevalecerá no Mar Vermelho sem um cessar-fogo em Gaza. Ou seja, enquanto Israel continuar massacrando palestinos, navios que vão em direção a Israel ou ligados a Israel não terão passagem tranquila pelo Mar Vermelho. O Iêmen está pintado de laranja, Israel está pintado de amarelo e o Mar Vermelho está com uma seta ali para demonstrar que a livre passagem, a passagem não vai ser tranquila enquanto existir o conflito na faixa de Gaza. Conflito /massacre. Letrinhas vermelhas. Os Houthis, que são um grupo do Iêmen, têm atacado embarcações que têm alguma relação com Israel. Letrinhas azuis. Os Houthis estão tendo conduta solidária em relação aos palestinos e isso é uma resposta ao massacre, que é um tema que eu tenho discutido com vocês. Tanto é que Israel já chamou os Estados Unidos a fazerem algo, caso contrário, Israel terá que fazer. E claro, como Israel não vai conseguir lidar com um fronte contra o Hamas, o Hezbollah ao norte, os Houthis no Iêmen, é óbvio que isso pode acabar arrastando os Estados Unidos para um conflito regional, para não deixar Israel se dar mal sozinho. Continuamos aí. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos cogitaram a hipótese de formar uma coalizão naval para patrulhar as águas da região para impedir ataques contra os navios e dar segurança aos navios comerciais. E isso também visa dificultar a vida do Irã, porque os Estados Unidos já vinham assediando navios iranianos há muito tempo. Então os Estados Unidos aproveitariam esse episódio
para gerar, do tipo, vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. A gente tenta neutralizar as forças Houthis, enquanto a gente consegue complicar a vida do Irã na região. Bom, pessoal, tem um cortezinho aqui que eu fiz, né? Até vocês podem ver que teve uma pausa aqui, porque eu tive que pausar para matar um mosquito. Peço desculpa aí para as sociedades protetoras dos mosquitos, mas um adversário foi eliminado com eficiência, né? Então agora eu continuo aqui. Trago mais uma matéria. Separatistas do sul do Iêmen estão dispostos a colaborar com Israel contra os Houthis. Tem uma parte do Iêmen, eu já discuti isso com vocês, ao sul, que tem ali um movimento separatista que pode gerar atritos contra os Houthis, servindo como ferramenta de Israel. Isso pode elevar a tensão novamente dentro do Iêmen, depois que ocorreu um avanço nas negociações que acalmou a situação no Iêmen. De forma que, sempre que falamos que Estados Unidos, os britânicos, Israel são um problema para a ordem mundial, para a paz mundial, é desse tipo de coisa que estamos falando. Israel tem o seu projeto expansionista, massacra palestinos, os Houthis se envolvem em solidariedade aos palestinos, e aí uma força dentro do Iêmen pode atuar a favor de Israel e reiniciar uma situação no Iêmen que já vinha se acalmando e que gerava um drama humanitário enorme, embora a mídia pouco falasse dessa situação do Iêmen. Letrinhas vermelhas. O grupo separatista, que está disposto a apoiar Israel contra os Houthis, tem o apoio dos Emirados Árabes, e a ação poderia gerar um novo conflito no Iêmen depois que a situação havia se tranquilizado. Letrinhas verdes. A tensão no Iêmen havia reduzido após a China intermediar um diálogo entre o Irã e a Arábia Saudita. Vinha sendo uma importante vitória diplomática da China. Claro, o Omã trabalhou bastante aí nessa conversa. O Omã está ali, é vizinho do Iêmen. Tá? Se vocês forem ali à direita do Iêmen, a leste do Iêmen, ali vocês vão ver Omã. Então pode ser que haja um retrocesso. E isso é um retrocesso para o mundo inteiro, porque ali era um grande drama humanitário. Né? Vamos para o continente africano, porque os Estados Unidos querem reatar as suas relações militares, os seus acordos militares com o Níger. Uma junta militar no Níger depôs um presidente civil. A partir dali houve uma série de atritos. A junta militar comprou a briga, ninguém derrubou a junta militar como ela foi ameaçada. E agora a França está batendo em retirada por pressão da junta militar do Níger. O Níger já foi historicamente explorado colonialmente pela França. Então tem todo um histórico aí de desconfiança em relação aos franceses. E agora os Estados Unidos querem ocupar esses vácuos, já tinham uma presença militar, reduziram a sua presença militar no Níger, só que não acabaram totalmente com a sua presença militar e agora querem ocupar um espaço que a França ocupava. Matéria da Reuters. Os Estados Unidos planejam retomar parceria com o Níger, diz um diplomata. Continua aí, letrinhas. Trago 2 pontos. Começo pelas letrinhas vermelhas. A França está retirando as suas tropas do Níger, enquanto os Estados Unidos apenas reduziram as suas. Ou seja, havia uma presença militar maior francesa, uma presença menor dos Estados Unidos. A França está evacuando completamente, os Estados Unidos só tiraram metade do seu contingente. Ou seja, continuam lá presentes. Fizeram críticas públicas, houve redução das relações, só que agora os Estados Unidos, agora que a França está saindo, os Estados Unidos querem reatar. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos querem explorar o vácuo francês no país para conseguir estreitar relações, sendo que lá os Estados Unidos já têm uma base para drones. Já há uma relação militar que antes era maior com a França, menor com os Estados Unidos, agora que a França está saindo, os Estados Unidos querem ocupar esse vácuo. Está aí o Lloyd Austin, que é o cara do setor de defesa dos Estados Unidos. Letrinhas azuis. Militares que atuaram na deposição do presidente civil do Níger receberam treinamento dos Estados Unidos.
exatamente como ocorreu em outros países africanos. Me parece que o projeto dos Estados Unidos, que é o que eu coloco nas letrinhas vermelhas, parece existir um projeto dos Estados Unidos para promover forças militares na África que se afastem da órbita da França, empurrando esses países para a órbita militar e de parceria com os Estados Unidos. Só que a coisa não saiu exatamente como os Estados Unidos esperavam, por quê? Porque afastaram-se da França, mas não foram correndo para o colo dos Estados Unidos. Por motivos óbvios, qualquer país minimamente conhecedor da história sabe que não dá para confiar totalmente, não dá para confiar um tiquito assim nos Estados Unidos, não dá para confiar nada nos Estados Unidos, entendeu? E então a coisa não saiu exatamente como esperado, porque muitos países acabaram buscando relações com a Rússia, com a China e sobretudo militarmente com a Rússia. Então a Rússia aproveitou esse vácuo. Os Estados Unidos prepararam o campo, acharam que iam se dar bem e a Rússia aproveitou esse vácuo. E até porque a Rússia estabeleceu uma geopolítica bastante inteligente em relação ao continente africano, né? O grupo Wagner teve uma importância fundamental no continente aí. Letrinhas verdes. A Rússia aproveitou esse vácuo e tem conquistado espaço no continente. O Níger é um exemplo, né? Burkina Faso, Mali, a Rússia acabou conquistando um bom espaço aí. E aí vamos falar um pouquinho de Armênia e Azerbaijão, que estão em diálogo, né? Estão em diálogo depois de um episódio, digamos assim, um episódio impressionante, e foi impressionante também como a mídia não falou quase nada sobre isso, que na região de Nagorno-Karabakh, uma região que, embora internacionalmente reconhecida como do Azerbaijão, ela tinha uma enorme presença histórica de armênios que reivindicavam autonomia em relação, independência em relação ao Azerbaijão. Aí houve um episódio de expulsão de todos os mais de 100 mil habitantes armênios de Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão consolidou esse território agora de fato, como seu, e a mídia pouco falou. Não foi só expulsão, teve massacre, teve um episódio bizarro. Depois de tudo isso, agora a Armênia e Azerbaijão trabalham para normalizar as suas relações. Armênia e Azerbaijão trocam prisioneiros rumo à normalização. A matéria continua. O Azerbaijão liberta 32 armênios, a maioria dos quais detidos desde 2020, em troca de 2 soldados detidos desde abril. Letrinhas vermelhas. Aí o Azerbaijão pintado de verde no mapa e a Armênia de laranja. Letrinhas vermelhas. Após a expulsão dos armênios de Nagorno-Karabakh, os países buscam normalização. Ou seja, o governo Pashinyan, que é o Pashinyan, o primeiro-ministro armênio, trabalha para normalizar as relações com o Azerbaijão. Uma parte considerável dos armênios, muitos grupos foram para a rua para protestar contra o que viram como uma capitulação do Pashinyan. Não sei que tipo de receptividade esse tipo de movimento de busca de normalização das relações com o Azerbaijão vai ter na sociedade armênia. Porque é preciso dividir. Uma coisa é a sociedade armênia, outra coisa é o governo do Pashinyan. Não sei que tipo de recepção isso vai ter. Se vai ser muito boa, senão vai aparecer mais um episódio da capitulação, a confirmação da capitulação. Letrinhas azuis. A OTAN permitiu a ofensiva do Azerbaijão e com toda a violência, toda a truculência, todo o assassinato, a expulsão de mais de 100 mil pessoas. Então, a OTAN permitiu a ofensiva do Azerbaijão porque tinha como objetivo afastar a Armênia da órbita da Rússia. Porque colocava a Rússia no seguinte impasse: defender a Armênia e se indispor com o Azerbaijão, que é um importante parceiro militar da Rússia, o Azerbaijão, ou não fazer nada e se indispor com a Armênia, com quem a Rússia tem um tratado de segurança. Então a OTAN foi um movimento bem sucedido da OTAN isso aí. Se ela está tomando uma coça lá na Ucrânia e não conseguiu vitória impondo sanções militares, sanções econômicas à Rússia, dá para dizer que esse caso aí de Nagorno-Karabakh, a forma como enredaram a situação ali foi um episódio bem sucedido da OTAN. Ela conseguiu. Desde o início a gente já discutia isso, desde antes de acontecer o episódio de Nagorno-Karabakh, essa expulsão dos armênios, a gente já vinha pintando esse cenário aí, né, de que a OTAN estava armando uma presepada ali. E ela realmente conseguiu afastar a Armênia da órbita da Rússia, com quem a Rússia tem um tratado de segurança, inclusive, né.
Tá aí o Pashinyan, que é o líder político armênio, questionadíssimo, né? Pela forma como conduziu, que pareceu, porque ao meu ver foi uma capitulação perante o Azerbaijão, porque ele participou dessa trama aí, né? Letrinhas azuis. Os países também trabalham para a remoção de tropas da região de fronteira, caminhando para um possível acordo realmente de normalização. Repito, não sei como a sociedade armênia vai receber isso aí. Letrinhas vermelhas. Após ter conseguido, com a ajuda do governo armênio, afastar o país da órbita da Rússia, que o Pashinyan trabalhou para isso, se encontrou várias vezes com representantes do governo dos Estados Unidos. A OTAN atua para estabilizar a situação regional. Falei várias vezes de conversa do Pashinyan, de representante da CIA indo até a Armênia. Logo depois do episódio de Nagorno-Karabakh, Samantha Power da USAID visitando e conversando com o Pashinyan. A USAID é o setor nos Estados Unidos responsável por bagunças internacionais. Então, o que aconteceu aí? Houve um trabalho, ao meu ver, conjunto do Pashinyan, que colocou Nagorno-Karabakh, rifou Nagorno-Karabakh, para ter um apoio posterior da OTAN, e o preço disso seria o quê? Afaste a Armênia da órbita da Rússia, que depois a gente dá um suporte não só ao teu governo, como a Armênia diante da situação com o Azerbaijão, desde que rife Nagorno-Karabakh. Porque na verdade rifou a população armênia, que agora está dentro da Armênia, uma parte a população fugiu para a Armênia, e agora o pessoal vai ter que ter acesso a essa notícia aí, de que o Pashinyan está normalizando a relação com o Azerbaijão. Como é que essa notícia vai impactar nessa população aí que foi rifada? Porque foi rifada. Isso aí foi rifado. Então, assim, após ter conseguido, com a ajuda do governo armênio, afastar o país da órbita da Rússia, a OTAN atua para estabilizar a situação regional. Agora, devolve o Azerbaijão para a caixinha, dá um parte quieto na população que venha a protestar contra o Pashinyan, manda o Pashinyan ficar na dele também, tu vai receber ajuda militar, a França já encostou, os Estados Unidos já estão querendo aumentar as suas parcerias militares com a Armênia, então houve aí uma espécie de lógica muito louca, ganha-ganha, que rifou, onde todas as perdas, aí não há ganha-ganha, né? Há um ganha-perde, para a população de Nagorno-Karabakh. Rifaram os armênios que viviam em Nagorno-Karabakh. Letrinhas verdes. O Azerbaijão consolidou o território e a Armênia está recebendo suporte militar de membros da OTAN, ou seja, o Azerbaijão conseguiu o que queria, o Pashinyan conseguiu consolidar-se como governante e a OTAN conseguiu promover problemas para a Rússia. E, repito, a população armênia de Nagorno-Karabakh foi rifada, tá, nesse negócio aí. Porque os grandes perdedores aí nisso aí tudo não são o Pashinyan. O Pashinyan não é o grande perdedor, porque ele está ganhando suporte da OTAN para permanecer como governante. E, claro, não é só o Pashinyan, é o regime que se desenrola em torno dele. Agora, quem foi rifado é que perdeu nisso tudo, né? E aí, momento final do vídeo, não é momento final, mas é o último tema, né? Tensão militar entre as Coreias. Trago a seguinte matéria. O governo da Coreia do Sul pediu para manter o pacto militar intercoreano enquanto as tensões aumentam. Diz que é um alfinete de segurança para a paz. Ou seja, o tecido ali está segurado com poucos alfinetes, um deles é esse tratado aí, que é o que segura a situação. Só que tem um problema, né? Quando é que começou essa problemática em torno desse tratado? Havia um tratado lá de 2018, 2019, não me recordo exatamente agora, que aquele que foi intermediado pelo Donald Trump, quando teve aquela elevação de tensão e posterior negociação com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e a Coreia do Sul participou, e ali foi estabelecida um tratado que reduziu a tensão, e tinha várias questões que estavam colocadas ali, desmilitarização da zona de fronteira, a Coreia do Sul e os Estados Unidos não fazerem mais exercícios em campo para não provocar a Coreia do Norte, uma série de questões foram colocadas ali. Só que o fato é que a Coreia do Norte lançou um satélite espião, isso depois de uma
porrada de exercícios que voltaram a ser em campo durante o governo Biden. Não estou defendendo Trump e nem estou defendendo Biden, para mim é um bipartidarismo vagabundo, só estou colocando fatos. E depois de uma onda de provocações, a Coreia do Norte resolveu voltar à sua situação de guarda ultra levantada. Aí aumentou a intensidade de testes de mísseis que podem carregar ogivas nucleares e lançou um satélite espião no espaço. Aí a Coreia do Sul saiu de algumas partes do tratado que tinha sido estabelecido anteriormente. Aí a Coreia do Norte resolveu sair de todo o tratado, remilitarizou a fronteira e voltou com tudo numa conduta hostil. Aí agora a Coreia do Sul vem com essa conversa de paz e amor, quando tem provocado de maneira sistemática, junto com os Estados Unidos e Japão, a Coreia do Norte. É essa a situação. Letrinhas vermelhas. Grupos sul-coreanos têm lançado balões com mensagens contra o governo norte-coreano, ou seja, os balões são lançados da Coreia do Sul, invadem os céus da Coreia do Norte com um monte de mensagem contra o governo norte-coreano. O que o governo norte-coreano diz? Isso é um ataque à soberania norte-coreana e à guerra psicológica. Por que é? Letrinhas azuis. A Coreia do Norte ameaça uma resposta militar e essa é uma tensão após o fim do tratado militar. Porque a Coreia do Sul provoca e diz, não, mas a gente não queria, vamos voltar para o tratado. Não. A situação é cada vez mais tensa. E esse líder político sul-coreano, que é o Yoon Suk Yeol, ele falou que ia fazer esse tipo de bandalheira aí. Ele falou, não, a gente vai aumentar a intensidade da conduta hostil em relação à Coreia do Norte. E está aumentando mesmo. E aí chegamos ao momento final do vídeo, agora sim o momento final do vídeo, né? Que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem e podem apoiar, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas das propagandas que aparecem durante o vídeo, da receita delas, ficaria muito difícil manter esse trabalho aqui diariamente. De forma que o que mantém esse trabalho aqui todos os dias é o apoio financeiro que alguns de vocês dão e que garante que eu possa ter um trabalho com essa intensidade, com esse nível de dedicação. E por isso eu sou imensamente grato aos que apoiam pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio aí, as 3 formas são muito bem-vindas. Não estão em ordem de importância, estão em ordem aleatória. Qualquer uma que vier vem bem, escolham uma delas. Ah, Thiago, eu quero apoiar de 2 ou 3 formas. Pô, fico mais grato ainda, mas eu coloco 3 diferentes para que vocês possam optar por uma delas. Em todas as 3, vocês optam com qual valor vão apoiar. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Não estabeleço nenhum valor. Primeira forma de apoio, através de boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma virtual Apoia-se, que é uma plataforma virtual de apoio financeiro, está aí o endereço, o site, o link. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, do telefone como chave Pix, tem gente que coloca o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se lá na chave Pix vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Última forma de apoio é pelo botão Seja Membro, é aqui pelo YouTube, ajuda. O botão fica embaixo do vídeo, tem várias faixas de valor que vocês podem escolher ali a que preferirem, a que puderem, a que quiserem. Repito, e daí ajuda direto pelo YouTube, tá? Todas as 3 formas são bem-vindas e, repito, também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.